Olá pessoal, estamos iniciando mais um bate-papo teológico aqui no Seminário Martin Butzer. Meu nome é Rangel, eu sou monitor acadêmico aqui do seminário e hoje nós temos o prazer de receber aqui o presidente do Seminário Martin Butzer Brasil, professor nas áreas de Novo Testamento, grego e hebraico, o professor Wilson Porte. Muito obrigado, professor, pela sua presença. E hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, a Bíblia, sua história e perseguição. Inclusive o professor recentemente lançou um livro chamado A Bíblia, que é publicado pela editora Visão Cristã. No decorrer aqui do nosso bate-papo, serão sorteados 2 exemplares desse livro. Então, se você tem interesse em participar do sorteio, vai aparecer um link aí para você na tela, martinbutzer.com/sorteio. Você entra nesse link, faz o seu cadastro e até o final da nossa transmissão a gente vai estar divulgando os grandes ganhadores. Professor, uma primeira pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo. Como que a Bíblia foi formada? Pois é, Angel, existem 2 grandes linhas de discussão em torno da formação do cânon sagrado. Quando a gente olha para o cânon bíblico, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente sabe que foi um processo de escrever esses livros que começou há quase 3.500 anos atrás, 3.500 anos antes de nós, e que terminou há cerca de 1.900 anos atrás. Então, o processo de composição das Escrituras girou em torno de 1.400 a 1.600, alguns dizem até 1.700 anos. Embora alguns que supõem mais, outros que supõem menos, aí depende da linha de interpretação, ou mesmo dentro da área da crítica textual, da manuscriptologia e etc., há visões diferentes com relação à composição do cânon. Mas, via de regra, existem 2 grandes visões. Uma é a que acredita que a formação do cânon se deu por meio de concílios, então ela foi bem protocolar, bem institucional. Alguns até supõem, chutam na verdade, porque não há documento certo sobre isso, que tenha sido o Antigo Testamento, por exemplo, no Concílio de Jâmnia, que é um concílio que muitas pessoas supõem, embora hoje os estudiosos, os pesquisadores já chegaram à conclusão de que se fosse mais um mito do que uma realidade, a composição e a aceitação de que o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, sejam aqueles 39 que os judeus têm e que os protestantes também têm. E dizem que o Novo Testamento também, de uma maneira bem protocolar, bem deliberativa, como que numa assembleia, e o pessoal chegou num concílio e definiu, vão ser esses. Alguns até dizem, foi no concílio de Nicéia, ou foi no concílio de Éfeso, etc., né? Quando, na verdade, alguns desses concílios nem chegaram perto de discutir o cânon sagrado. Oficialmente, o que a gente sabe é que, bom, essa é a primeira grande linha de 2. Oficialmente, o que a gente sabe é que ao longo da história antiga, dos primeiros períodos ali do cristianismo, dos pais da igreja, existiram alguns momentos, principalmente alguns livros escritos por Clemente de Roma mesmo, Dionísio de Corinto, Tertuliano de Cartago, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon e outros pais da igreja que mencionaram em suas cartas, epístolas ou livros alguns textos do Novo Testamento, como nós os chamamos hoje, né, de inspirados, como inspirados também, embora eles não possuíssem o Novo Testamento tal como nós o possuímos, fechado, 27 livros, etc. Mas eles já lançavam isso. Ainda no 1º século, nós temos um autor ou outro referindo-se a textos do Novo Testamento como inspirados. Bem, quando a gente olha para dentro do próprio texto bíblico, a gente vê isso, mas é a segunda parte da minha resposta aqui, que é a outra grande visão. Mas aí quando você chega no finalzinho do século IV, 3, já indo para o 4, quase século V, o que a gente encontra realmente são algumas pessoas, alguns concílios que tratam desse assunto, como o Concílio de Cartago, o Concílio de Cartagena, o Concílio de Hipona, o Concílio de Laodiceia, alguns concílios eclesiásticos, ecumênicos que lidaram com esse assunto, mas que na verdade só fizeram aquilo que já era pacífico, aquilo que já era claro no cristianismo de então. Então essa é a segunda grande visão, que é a que eu defendo, que é a que eu coloco no livro. Que embora muitas pessoas, principalmente pessoas de fora do ambiente cristão, que quando lidam com a formação do cânon falam, não, ela foi formada no ano tal, no concílio tal, estudando a história da igreja, eu chego à conclusão de que a formação do cânon foi muito mais orgânica do que protocolar. Foi muito mais viva e humana
ali dentro da vida eclesiástica do que institucional, do que como parte de uma deliberação de um concílio ou coisa assim. Quando a gente olha então para o Novo Testamento, a gente percebe o próprio apóstolo Pedro reconhecendo algumas coisas que Lucas escreveu e comparando-as com coisas que Moisés escreveu em Deuteronômio. A gente pega Pedro também, em uma de suas epístolas, citando o que Paulo escreveu e comparando com aquilo que Moisés também escreveu e chamando de escritura. Então a gente percebe que já dentro do Novo Testamento havia esse tipo de consciência. Quando Paulo escreve também aos Colossenses, ele fala de uma epístola que ele escreveu aos Laodicenses e ele pede que aquela epístola que ele escreveu aos Colossenses fosse lida também lá e que a de lá fosse lida cá. Mas o que a gente percebe é que algumas cartas a igreja decidiu preservar enquanto outras não. Algumas cartas foram copiadas e eram abraçadas e amadas e lidas. E olhando para aquilo que os pais da igreja escreveram, o que me parece é que havia naquele período uma espécie de senso comum que o próprio Espírito Santo dava ao povo de Deus para reconhecer aquilo que era revelação e que tinha o poder de instruir, de exortar, de santificar, de salvar, de comunicar fé, de unir a igreja, como sendo escritura mesmo. Algo que hoje a gente não tem mais, porque a escritura foi fechada e nós não temos mais a revelação para a escritura. Mas naquele tempo não havia isso. Por isso a gente vê em vários escritos, epístolas de pais da igreja, a menção de alguns livros do Novo Testamento com o mesmo pé de igualdade dos livros do Antigo Testamento. Para então, quando a gente chega já em meados do século IV, quase século V, alguns concílios vão bater o martelo, como o concílio de Hipona mesmo, e dizer, é esse, ou Cartagena, são esses 27. Só reconhecendo aquilo que já havia sido falado antes. Muito legal. E, professor, como que a Bíblia, essa Bíblia que foi formada, como que ela foi preservada ao longo do tempo? A preservação das Escrituras foi algo possível graças ao trabalho monástico, principalmente. Quando a gente olha a história do cristianismo, o que a gente percebe é que houve muita perda de materiais escritos, manuscritos. Muitos manuscritos foram perdidos. Os autógrafos, que é o texto que o próprio autor inspirado escreveu, esse realmente se perdeu. Mas o que nós temos hoje são manuscritos, cópias dos autógrafos. E esses manuscritos, é muito provável que nós tivéssemos milhares e milhares. Hoje nós não temos mais do que 5 ou 6 milhares desses, variantes textuais pelo menos, dos manuscritos. Mas é possível que a gente tivesse dezenas de milhares ou mais ainda, mas muitos se perderam por deterioração do material, principalmente o papiro, que com o tempo se perde fácil. E se é muito manuseado também se desgasta, é um material mais fraco. Aquilo que fica em pergaminho dura mais por conta das propriedades do couro. Mas muito foi perdido, muito foi queimado em incêndios e por outras ocasiões que a gente não sabe, né? Então, a boa parte da preservação se deu dentro de monastérios, alguns desses lugares onde pessoas se dedicavam a isso, numa cultura e num tempo em que a maioria das pessoas era analfabeta e não sabia nem ler nem escrever. E então, alguns desses que eram instruídos e que iam para certos mosteiros ou seminários ou certas instituições assim, tinham esse trabalho que durava cerca de 2 a 3 anos de escrever à mão essas cópias de livros inteiros ou de parte de livros ou de coletâneas de livros, como por exemplo epístolas, pastorais, evangelhos ou eles todos, dependendo do tempo, dependendo do propósito, dependendo, enfim, de cada caso, né? Mas foi dentro desse processo que esses manuscritos foram protegidos. Tanto é que hoje os grandes centros de estudo dos textos sagrados, da manuscriptologia mesmo, seja vétero ou neotestamentária, vão para dentro de mosteiros, quando não museus, mas que tiveram as suas cópias para serem colocadas nesses museus ou bibliotecas, não é? Importantes e de livros antigos e tal, tiradas desses mosteiros. E quando a gente quer realmente encontrar um material um pouco com mais de segurança, é necessário adentrar a esses lugares. Um grande manuscriptologista, estudioso do Novo Testamento grego, Daniel Wallace, ele possui um centro de pesquisa de textos do Novo Testamento nos Estados Unidos. E para quem entra no site dele e quiser estudar mais sobre manuscritos do Novo Testamento, a gente encontra vários vídeos dessas viagens que ele fez, ainda faz, a alguns lugares onde esses manuscritos estão, para poder fotografar e, enfim, poder ter em alta e boa resolução aquilo que é possível que continue a se perder dependendo do grau de cuidado que essas instituições tenham sobre esse material, né? E esse trabalho dos monges e dos copistas era um trabalho bastante minucioso, né? Isso. Você tinha todo um cuidado, né, para você
fazer a cópia, até em alguns rituais, né? Sim. Que eles seguiam para isso, né? Principalmente relacionado ao Antigo Testamento, aos copistas mais relacionados ao Antigo Testamento. Algumas regras, algumas leis, alguns perigos, tipo se errasse uma letra, ou na hora da contagem final, se não desse aquele padrão, o manuscrito ia para o Genizá, que era uma espécie de cemitério de manuscritos, e depois de um tempo desfaziam, né? Mas tinha todo cuidado com o nome de Deus, quantas letras, a letra do meio. Então, tipo, se era 800.000 letras, aí, tipo, mas a do meio tinha que ser a letra, sei lá, Yod. Então, deu as 800.000, mas a do meio é um Aleph. Então, tá fora também. Então, assim, o cuidado era muito grande, muito grande. E isso se preservou. A cultura do cuidado com a cópia do texto sagrado no movimento monástico. Esses que, durante séculos, no período agora do cristianismo já, mantiveram a tradição de copiar à mão esses materiais. Legal. Professor, no seu livro você fala sobre a história mais triste do cristianismo, quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. Exato. Como que foi isso? Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê muita perseguição, a gente vê muita gente morrendo nos primeiros séculos, 3 primeiros séculos, até 313, não é? Mas mesmo depois disso, muita perseguição voltou a acontecer e recentemente a gente vive talvez um dos períodos mais tristes do cristianismo, no nosso tempo, em termos de perseguição religiosa. Mas o que eu chamo no meu livro de o período mais triste do cristianismo é aquele em que a própria igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. Que foi quando alguns de dentro da igreja, percebendo o valor das Escrituras, o conteúdo das Escrituras, a mensagem da graça de Deus e da pecaminosidade humana e da redenção e tudo mais, que as sãs doutrinas maravilhosas que a gente encontra na palavra, que elas estavam distantes do povo. E algumas pessoas quiseram traduzir a Bíblia para colocá-la nas mãos do povo. E ensinar, não só traduzir a Bíblia, mas poder ensinar a Bíblia. Houve um período em que não havia cópias da Bíblia, muitos líderes eclesiásticos, naquela época a reforma protestante ainda não havia acontecido, então muitos padres, bispos, arcebispos, nunca haviam visto uma Bíblia na frente. E eram o que eram diante da igreja, mas eles confiavam na tradição, em tudo aquilo que a história da igreja dizia sobre tais e quais. Isso não foi por uma maldade do catolicismo romano, para a gente ser bem honesto com os católicos, não foi por maldade, mas é porque realmente não havia uma alta produção, como houve no período da Reforma, com a prensa de Gutenberg, para poder, Gutenberg, divulgar a Bíblia. Então era muito difícil ter Bíblia. E foram justamente esses monges católicos que preservaram as Escrituras para que a gente pudesse tê-las hoje. Foi um trabalho graças a eles, né? Deus de ter usado a vida desses monges do passado para preservar a cópia das Escrituras, de modo que a gente as tivesse hoje. Ela não caiu do céu, né? Com zíper, capa de couro, folha dourada, numerada, com capítulo e versículo. Nada disso. Foram construções posteriores à história do cristianismo. Mas houve um tempo, então, em que algumas pessoas de dentro do cristianismo católico romano quiseram colocar isso na linguagem do povo, e isso lhes foi proibido. Várias histórias famosas, né? Envolvendo vários homens, como John Wycliffe, John Huss e outros, são pré-reformadores. Isso é Idade Média. O John Huss talvez seja um dos casos mais famosos, na cidade de Praga. Ele era um doutor em teologia da Igreja Católica mesmo. Um bispo da cidade, um professor de teologia, doutor em teologia. E ele entendeu que todo mundo deveria entender a Bíblia. Ele não deveria estar diante do povo falando palavras incompreensíveis pelo povo. Num latim que em Praga ninguém entendia. Ninguém entendia latim naquela cidade. Um ou outro talvez, mas o povo não. E a palavra de Deus precisaria ser compreendida. Então ele começou a ensinar isso na língua do povo e pressupor a ideia de traduzir. Resumindo, ele foi queimado vivo por conta dessa ideia, por ordem da própria igreja. Então queimaram ele vivo. Até tem uma história interessante que, sendo queimado vivo por volta começo do século XV, por volta de 1415, 1413, nesse período, ele morreu cantando e dá uma palavra, como uma profecia mesmo, de que eles estavam queimando um ganso, porque de Huss na língua ali materna era ganso, então ele era João Ganso, John Huss, né? Huss seria ganso. Então ele disse: vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne cujo canto vocês nunca mais silenciarão. Muitos entendem que essa profecia acabou se cumprindo na vida de Lutero, que pretendeu, quis e fez o mesmo que Huss tentou fazer, mas o canto não foi silenciado. Muito pelo contrário, muitos, inclusive amigos de Lutero, quando ele foi para Worms, naquele primeiro debate, que na verdade não foi um debate,
quiseram apenas que ele se retratasse e ele não se retratou, porque ninguém mostrou nenhum erro nos seus escritos. Muitos dos seus amigos, antes de ele ir para Worms, disseram: não vá para Worms, porque eles vão te queimar como queimaram Hus. Eles vão fazer com você como fizeram com Hus. Não vá para Worms, fique aqui, continua a reforma aqui. E Lutero disse, né, ainda que cada telha de cada casa na cidade de Worms se transforme num demônio para me queimar, ainda assim eu vou para Worms. E lá ele foi condenado, lá ele, enfim, depois tem toda a história, ele é sequestrado, e aí ele começa o processo de tradução, mas aí, por causa de salvo-conduto e todo um contexto ali da reforma protestante, ele acaba sendo protegido e traduz as escrituras. Mas muita gente morreu, principalmente a história de Pedro Valdo e os valdenses, a história dos huguenotes, a história do próprio Wycliffe, cuja tradução para o inglês da Bíblia dele foi condenada, foi queimada, muitas cópias, poucas sobreviveram. Ele acabou sendo condenado também, mas ele morreu antes de, enfim, né? Problemas no pulmão. E depois a igreja o condenou. Então exumaram os ossos de Wycliffe e queimaram os ossos dele, porque ele foi condenado à morte pela fogueira, mas ele já estava morto, mas não assim condenaram. Então exumaram os ossos, queimaram os ossos e lançaram as cinzas no rio Swift, lá na Inglaterra, e em memória do sacrilégio, né? Tem até as constituições de Tomás Arundel, quando condenou, antes da Reforma Protestante na Inglaterra acontecer, essa intenção de traduzir a Bíblia, ou de escrever doutrina na língua do povo, na língua materna. Essas constituições de Tomás Arundel, até cito elas no livro, mencionam o John Wycliffe, que viveu antes delas, e que traduziu a Bíblia para o inglês. Foi a primeira versão da Bíblia em inglês. E ele diz: aquele pestilento do inferno, o verdadeiro pupilo do anticristo, né, que na vaidade do seu pensamento quis traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que as pessoas entendessem a Bíblia. Por causa disso, ele era um pupilo do anticristo, condenado à fogueira. Então foi um período triste, porque são cristãos matando cristãos por causa da Bíblia Sagrada. E a história vem até perto da gente, Angel, porque quando a gente conhece um pouco da história do cristianismo aqui no Brasil, principalmente o cristianismo mais recente, é muito comum a gente ouvir de cristãos, principalmente no Nordeste brasileiro, de perseguição religiosa. Eu estive recentemente em uma cidade do interior da Paraíba, em Guarabira, onde um famoso religioso que passou por lá, tem até uma estátua muito grande dele lá, ele fez questão de levar toda a população para o centro da cidade, para frente de uma igreja lá, a igreja congregacional, apedrejaram a igreja, quiseram matar o pastor, queimar as escrituras. Isso agora, isso não tem 100 anos aqui no Brasil. Na minha própria cidade isso aconteceu. No interior do Pernambuco também, na cidade de Caruaru, no início do século XX, um senhor indo para a igreja com uma Bíblia na mão, ele protestante, evangélico, né, ele foi apedrejado por alguns cristãos que ali estavam, porque eles acreditavam, é o que se dizia à época aqui, que dentro daquela caixa preta tinha demônios. Então, se você abrisse a Bíblia, sairiam demônios, destruiriam a tua vida, destruiriam a tua cabeça, você ia se desviar do caminho de Deus, e a Bíblia ia te levar para um lugar ruim, e a tua família ia estar sujeita a todos os ataques do inimigo. Então, fica longe da Bíblia, fica longe desses protestantes, esse povo da Bíblia, esse povo do livro da capa preta, fica longe, que é um povo perigoso. E isso, sempre no meio disso, é lógico que a Igreja Católica Romana não incentivava isso. Eu acredito de todo o coração que eles não incentivavam isso. Mas sempre há loucos no meio do caminho. E por causa disso, existiram esses apedrejamentos, esses assassinatos de pessoas por causa da Bíblia. Então, a Bíblia, ela chega nas nossas mãos hoje manchada de sangue. Muita gente morreu para que a gente pudesse ter a Bíblia hoje nas mãos. E por trás disso a gente sabe, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, não é contra essa religião ou aquela. São seres humanos como nós, que são amados por Deus como nós. A gente sabe, pelo que Paulo escreveu aos Efésios, que a nossa luta é contra principados e potestades. E eu creio, e eu concluo isso no meu livro, né, que o maior interessado em manter a gente longe da Bíblia é o inimigo das nossas almas, é o próprio diabo, é ele que quer. E ele encontrou meios no passado para fazer isso, e ele tem encontrado outros meios hoje. Hoje, que a Bíblia é um livro aceito em todas as religiões, o próprio catolicismo romano, que perseguiu a tradução da Bíblia e colocar a Bíblia na língua do povo, na mão do povo, o catolicismo romano proibiu isso por séculos. Eu posso colocar até pouco mais de 1000 anos. Isso foi proibido, a tradução da Bíblia, com pena de excomunhão. Lutero passou por isso, Hus foi queimado por causa disso, Wycliffe foi exumado, os ossos queimados. Assim, centenas de milhares de valdenses morreram de forma terrível porque queriam ter a Bíblia na mão. Então, a história é muito triste, né? Mas a gente sabe que por trás de tudo isso
estava essa batalha espiritual. E hoje em dia a própria Igreja Católica Apostólica Romana discorda de tudo isso, graças a Deus. A própria Igreja Católica Apostólica Romana hoje, nas suas missas e etc., usam a Bíblia na língua do povo, mas isso não tem nem 80 anos. Sim. O catolicismo romano tem quantos anos? Não faz nem 100 anos que eles estão permitindo a Bíblia na língua do povo. Certo. Coisa que o protestantismo tem feito há quase 500 anos, às custas de muito sangue. Essa é a história mais triste do cristianismo, do meu ponto de vista. Então, esse processo que começou lá atrás com pré-reformadores, aí depois foi atingido com maior êxito por Lutero, que de fato consegue traduzir a Bíblia para o alemão. Exato. Né? E essa Bíblia ela chega às mãos do povo. E como que se dá o processo da propagação da Escritura, não só na Alemanha, mas para todo mundo? O professor citou antes a questão da prensa de Gutenberg. Exato. O que foi isso? Qual que é a importância Exato. disso para a história da Bíblia? Foi uma das maiores invenções, né, do tempo mais moderno, essa prensa ou imprensa de Gutenberg, que era um mecanismo gigantesco, com as tipos, né, e a prensa descia assim, uma espécie de impressora antiga, muito grande, mas que facilitava o processo. Você construía placas, digamos assim, que seriam folhas, várias delas, e o rolo descia, né, a placa descia e aquilo imprimia de fato. Depois você tirava aquelas placas, colocava outras com os mesmos tipos, as letras, passava a tinta e batia de novo, estava ali. Ninguém tinha que copiar a mão. Demorava ainda assim, mas o tempo era encurtado assim, enormemente diante de escrever à mão. Né? Então, com a prensa de Gutenberg, o processo de divulgação das Sagradas Escrituras foi muito mais intenso, digamos assim. Os próprios escritos de Lutero, a própria Bíblia na língua alemã, que lançou as bases do moderno alemão, chegou muito rápido na mão do povo por conta disso. E os outros tradutores das escrituras que vieram, não só no século XVI também, mas principalmente no século XVII, com as escrituras começando a ser traduzidas em outros lugares, para o próprio português, foi no século XVII, isso ganhou mais rapidez, mais agilidade e versatilidade graças a essa invenção, que depois foi sendo aprimorada e acabou trazendo agilidade a esse processo. Algo que não era possível antes do século XVI, mesmo que o catolicismo romano quisesse fazer isso, e eu imagino que muitos quiseram ali dentro colocar talvez a Bíblia na mão do povo, mas não havia um artifício mecânico que facilitasse isso. Então a coisa era copiar a mão. O problema é que se eu estou copiando a mão e muita gente não tem acesso ao texto sagrado, pode ser que eu, lá no interior daquele país bem distante, eu venha dizer, olha gente, está na Bíblia que se você fizer isso, você vai para o inferno. E o povo vai fazer o quê? O povo vai acreditar naquilo. Vai. Então tá bom, se você está falando que a autoridade da igreja aqui presente, que supostamente viu uma Bíblia em algum lugar na sua vida lá naquele país, está dizendo, então eu vou acreditar. Nisso se criaram muitos dogmas, muitos mitos, muitas lendas, muitas doutrinas que não são bíblicas, que são mentirosas de fato, né? E que depois com o tempo foram sendo abandonadas pela própria igreja ao longo da história, porque o povo viu que na Bíblia a coisa não era bem assim. Então o professor citou que existiram perseguições tanto no âmbito interno ali do início desse despertar de se entregar a Bíblia para o povo, citou alguns exemplos também de perseguição que acontece aqui no nosso contexto, e a gente sabe também que hoje existem alguns lugares do mundo em que também é difícil que as Bíblias cheguem até esses lugares, né? E aí por pressões outras, né? Talvez avanço do próprio islamismo ou de outras religiões que impedem a chegada da Bíblia. Existem ainda perseguições por causa da Bíblia no contexto mundial hoje, professor? Sim, existe muito. Quando a gente olha para o contexto norte-africano, Sudão, a parte mais sul, né, do Sudão, depois da divisão da Guerra Civil no Sudão, e outros países do chamado chifre norte-africano, ali Eritreia, Somália, Etiópia, a perseguição é muito grande. Alguns países do Oriente Médio, alguns países da Ásia, alguns países até do leste europeu, embora não tanto hoje em dia, principalmente no período final do comunismo naquela região, e em outros países de vertente comunista, onde a Bíblia se torna, em alguns desses países que chegaram ao comunismo pela via armada e que olham para todo o diferente dentro do pensamento comum como um perigo,
extinguindo a Sagrada Escritura daquele contexto. Por isso a gente vê tanta perseguição a cristãos na China, tanta preocupação e cerceamento de liberdade, inclusive religiosa, em Cuba, agora também em Venezuela. Isso não é uma questão meramente política só, não é uma questão política aqui, é uma questão de filosofia mesmo. Existe uma filosofia anticristã, antibíblica, anti tudo que possa dividir uma sociedade. E a religião pode dividir uma sociedade. Mesmo que os cristãos se unam, sendo diferentes entre si, mas se unam por serem cristãos, a fé deles os diferenciaria dos islâmicos, ou dos budistas, ou dos ateus, ou dos animistas, ou sei lá. Então, por conta disso, a própria religião precisa ser ou extirpada ou controlada. E aí o Estado chega e diz, você pode pregar, você pode ter igreja, mas é isso que você vai pregar. Porque no dia que você deixar de pregar, eu chego com a retroescavadeira e destruo a tua igreja e te prendo, que é o que tem acontecido na China agora, não é uma coisa de 10 anos atrás. Então essa perseguição por causa da Bíblia, o próprio Ministério Portas Abertas, que tem procurado levar Bíblia para lugares onde ela é proibida, é uma realidade do presente. Então essa realidade não é uma realidade só do período antigo da Reforma, mas é uma realidade de agora. Esse período triste, que eu cito talvez o mais triste, e eu acho que é mais triste, porque hoje quem persegue os cristãos e quem persegue a própria Bíblia são pessoas não cristãs. Mas esse período em que a própria igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia, eu creio que isso é uma das coisas mais tristes, né, que aconteceram. Mas graças a Deus aconteceram e hoje não existe mais. Mas embora não exista por parte de uma perseguição interna, a realidade da perseguição interna existe e uma simples pesquisa na internet nos coloca em contato com muitas realidades, não é? No mundo aí fora, onde pessoas não têm acesso à Sagrada Escritura. E quando tem, é uma alegria imensa, não é? Pesquisa alguns vídeos no YouTube, qualquer pessoa que quiser pode encontrar malas de Bíblia chegando em certas cidades da China, certos lugares onde as pessoas não têm Bíblia, e quando abrem a mala e vem aquelas Bíblias, pessoas chorando, pessoas abrindo a Bíblia, tirando plástico, cheirando, beijando, abraçando, a outros sentando, começando a ler com lágrimas nos olhos, porque acreditavam que morreriam sem nunca ver uma Bíblia na mão, porque há uma perseguição e há uma proibição quanto ao acesso das Escrituras naquele lugar. Muito interessante. Se você está participando aqui do nosso bate-papo, ainda dá tempo de participar do sorteio. Vai ser sorteado 2 exemplares desse livro, A Bíblia, do professor Wilson Porte. Você tem aí o link na sua tela, martinbutzer.com/sorteio. Entre, faça o seu cadastro e até o final aqui do nosso bate-papo a gente vai revelar aí quem foram os grandes vencedores do sorteio. Um tema que é muito interessante, professor, que você toca aqui em alguns dos capítulos, até porque no nosso meio evangélico brasileiro se fala muito em revelação. Né? E dependendo do contexto em que essa palavra aparece, existem diversas compreensões do que de fato significa revelação. Como que o professor entende essa ideia de revelação? Isso tem a ver com a própria Escritura? A própria Escritura ensina a respeito disso? O que é revelação para o professor? Pois é, a Bíblia chama essa palavra, né? Usa essa palavra revelação para descrever a atitude de Deus, revelar-se a si mesmo, a nós. Então, revelação é o processo de Deus permitir que a humanidade conheça quem Ele é. Então, como é que Deus se faz conhecido a nós? Por meio de uma revelação. E essa revelação está na Bíblia, e na Bíblia somente. O problema é que hoje em dia nós encontramos várias pessoas com supostas outras revelações, e isso é muito perigoso. Isso sempre existiu, na verdade. E, na verdade, a Bíblia trabalha com 2 tipos de revelação. Ela não trabalha somente com essa revelação que no estudo da teologia a gente chama de revelação especial, que é a própria Bíblia e a pessoa de Cristo, mas também com a revelação geral, a revelação natural, que é aquela do Salmo 19. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão, um dia anuncia outro dia, o sol fala. E aí ele começa a falar sobre coisas da natureza que nos apontam para a realidade de Deus. O próprio Senhor Jesus fez isso quando no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele disse, a partir do versículo 25, 26, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, não é o corpo mais do que... Ele fala, olhar para os lírios do campo, olhar para as aves.
E aí ele dá lições que podem ser obtidas olhando para as aves e para os lírios. Não que os lírios nos ensinem, ou os pardais nos ensinem, mas a revelação natural e a natureza podem nos contar coisas sobre Deus, como olhando para o céu. Mas essa revelação não é capaz de me levar para a cruz e para o sacrifício, para a propiciação e para a redenção que eu tenho no sangue do Cordeiro. Eu não fico sabendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados olhando para o pardal. Eu não fico sabendo que eu sou um pecador condenado ao inferno e que careço da graça de Deus para a salvação ouvindo o som da cachoeira. Mas essas coisas mostram para mim que há uma mente inteligente que criou e que é todo-poderosa, que é engenhosa, que se preocupa com detalhes estéticos, que se preocupa com beleza, que se preocupa com arte, que se preocupa com algo agradável e prazeroso. Então eu posso descobrir muita coisa sobre Deus. Muita coisa me é revelada sobre Deus olhando para a natureza. Mas quando eu quero conhecer a Deus intimamente, eu preciso das Escrituras, eu preciso da Palavra de Deus. Quando eu estou longe das Escrituras, eu corro o risco de cair na conversa de alguns falsos profetas, falsos mestres, como eles são chamados na Bíblia. Aliás, o apóstolo João também os chamou de anticristos, por serem homens que se colocam no lugar de Cristo e falarem de algo como se fosse de Cristo, mas que levemente desviam o povo. Por isso são anticristos, lá nas suas epístolas, né, de João. Então, ao longo da história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós sempre tivemos homens assim, que se colocam como profetas e falam o que o povo quer ouvir e divertem o povo e divertem os reis. E quando um profeta como Jeremias se levantam, são zombados, são sequestrados, são surrados, porque dizem só coisas que não são tão agradáveis assim. Não é só a vitória, não é só... Não, Nabucodonosor pode vir, que Deus está do nosso lado, ele vai nos dar vitória e o Nabucodonosor vai voltar pelo caminho que ele veio, porque nenhuma seta vai prevalecer e ele vai cair do nosso lado. Tinha profetas que faziam isso, e o Jeremias falava, não, a gente vai morrer, vai tudo ser destruído. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, Deus já nos revelou lá por Moisés e está nos revelando de novo agora, que nós seremos levados cativos e tal. E o povo não dava bola para ele. Ninguém se converteu na pregação de Jeremias. Décadas de pregação, nenhum deu ouvidos. No período da história da igreja, a mesma coisa. Quando a Bíblia ficou escondida, ou afastada, ou guardada, pelas razões que a gente já comentou antes, do povo, alguns, infelizmente, se levantaram diante do povo dizendo, olha, se fizerem isso, vai acontecer aquilo. Está na Bíblia, mas não estava na Bíblia. Isso aconteceu muito. E hoje nós temos condições de perceber se estava na Bíblia ou não, porque nós temos acesso a ela, inclusive aos manuscritos anteriores ao período em que a igreja ou outros diziam coisas sobre a Bíblia. Então hoje a gente tem condição de ver se é verdade ou não. Então sempre se manteve a Bíblia afastada do povo, mas hoje o que eu percebo é que essas pessoas que antes diziam não, está revelado, está na Bíblia, mas não estava. No Antigo e no Novo Testamento, na história da igreja antiga, digamos assim. Hoje nós temos outra estratégia. Porque a Bíblia está na mão de todo mundo. Você pode, se eu disser algum negócio aqui, por exemplo, está na Bíblia que todo mundo tem que pôr a camisa do Corinthians para ser salvo. Está na Bíblia. Que é pecado. Né? Não, Deus é fiel. Então, o que vai acontecer? Se eu falar e se você não for ler a Bíblia, pode ser que você acredite em mim. Não pode ser? Pode. Ou pode ser que eu fale, nossa, então é pecado? Nossa, se o Rangel falou que então deve ser pecado. Então eu fico com aquilo na cabeça, mas o que eu tenho que fazer para ver? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ver se aquilo que foi me dito sobre a Bíblia é verdade ou é mentira. Mas quem é que faz isso hoje em dia? Então o que hoje nós encontramos, por um lado, são dezenas, talvez centenas, talvez até mais do que isso, de líderes eclesiásticos que chegam diante do povo e dizem, é isso. É aquilo, vamos por aqui, vamos por ali, você tem que fazer isso, você tem que entregar aquilo. E o povo entrega, e o povo vai, e o povo veste, o povo faz, sem consultar. E quando um desses ali no meio se levanta porque leu a Bíblia e diz, pastor, padre, bispo, apóstolo, apostila, etc. Eu quero saber de você, mas está na Bíblia. Ele fala, não, o que está na Bíblia? Você vai questionar o ungido do Senhor? Porque o Espírito Santo me revelou. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Você estava blasfemando contra o Espírito Santo ou você está discordando da minha palavra? Ou você não acha que eu sou um homem de Deus? Ou você vai falar contra o meu ministério? Olha quantas almas, quantos frutos eu tenho. E aí começa essa discussão. E aí as pessoas se impõem acima das Escrituras, dizendo, não, se eu falei, você vai cumprir. Ou outros que dizem, não, Deus me deu uma revelação. E aí um outro, não, Deus me deu uma revelação, tive um sonho. Até algumas partes do livro eu menciono muito isso na questão de sonho, visão, revelação. E eu deixo claro no livro que eu não desacredito
Ou melhor, vou colocar aqui de novo, não é? Eu acredito que Deus possa falar por meio de sonhos. Eu acredito, Rangel. Eu acredito que Deus possa falar por meio de visões. Eu acredito que Deus possa me dar alguma revelação. O problema é o seguinte, Deus é soberano para Ele fazer o que Ele quiser. Mas o meio normal que Ele nos dá é a palavra. E o que eu mais tenho visto como professor e pregando em vários lugares é pessoas que tiveram essas experiências sobrenaturais, que tiveram uma visão, tiveram uma revelação e nunca mais foram ler a Bíblia. Porque o que é mais legal? Se eu ouvir Deus falando com você ali, ou você ir ler a Bíblia para ouvir alguma coisa? É muito mais legal ser chegado de Deus, Ele falar com você ali no pé do ouvido, você ouvir a voz dele, ou Ele te deu uma luz, ou fez você se sentir arrepiado. Você tem aquela experiência extra. Eu não tô, mais uma vez, eu não duvido que Deus possa fazer isso. Eu não duvido quando alguém chega para mim e disse, eu tive uma visão. Eu não desconfio e nem confio. Se você teve, amém, você teve. Mas isso é para você. Deus deu para você isso. De alguma maneira Deus quer falar com você por meio disso. Ou te ensinar, ou te exortar, ou te assustar, ou te alimentar, te fortalecer. Deus ele faz o que Ele quiser, conforme Ele quiser. O problema é, você vai ler a Bíblia depois disso? Você vai continuar buscando a Deus? Ou será que essa revelação sobrenatural será o teu pão diário? Porque muitas pessoas, ao invés de terem a Bíblia como seu alimento diário, não, agora toda semana, toda sexta-feira, eu vou naquele monte, eu vou naquele vale, eu vou naquele lugar, eu quero ter aquela experiência com Deus. Mas a pessoa não lê a Bíblia toda sexta-feira, toda semana, todo dia. Porque aparentemente aquela experiência se torna algo melhor. E isso afasta as pessoas da Bíblia. Inclusive, o pastor, que quando contou a experiência, eu já tive algumas. Mas se eu começar a contar isso, o que vai acontecer? O povo vai querer ter também. E Deus pode fazer e dar, mas o problema é eu incentivar as pessoas a buscarem aquilo como se elas não precisassem mais na Bíblia, porque Bíblia é coisa para tradicional, Bíblia é coisa para o jardim de infância. Eu já tive experiência com Deus, eu estou agora no pós-doutorado do meu relacionamento com o Pai. Então parece que essas revelações, elas cria uma espécie de, sabe, eu sou mais, eu tive e tal, você não. E a Bíblia? Não, a Bíblia é para quem está começando. Eu creio que essa é uma forma que o diabo usa para manter as pessoas longe da Bíblia também. Certamente. Eu não creio que toda visão, revelação, sonho seja do diabo. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu creio que o diabo pode usar até uma experiência boa com Deus para manter a gente longe de Deus. E o nosso intuito é cada vez mais se aproximar, né, da Escritura e aproveitar aquilo que o próprio Deus revelou de si mesmo, né? E trazendo para nós. Só brincando, houve agora recentemente um profeta aqui do Brasil, chamado Renato Gaúcho. Ele trouxe uma revelação para nós dizendo que o Corinthians ele vai despencar. E aí vamos ver se vai se cumprir no decorrer do Campeonato Brasileiro. É um falso eu acredito, não tá na Bíblia, mas eu acredito que o Corinthians vai despencar. Brincadeira, é um professor. Falso mestre. Então, muito obrigado você que esteve nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Professor, obrigado pela presença. Se você participou do nosso sorteio, acompanhe aí os ganhadores agora no final da transmissão. Caso você não tenha ganho o livro e você queira adquirir, você pode entrar em contato direto com a editora Visão Cristã, né, para adquirir e saber um pouquinho mais como que foi todo esse processo da formação da Bíblia, até para que você também tenha mais informações, para que a sua fé seja fortalecida e você possa aplicar aí nos diversos contextos aquilo que você aprender. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.